A doutora Clarice Cerqueira, ela é médica infectologista do cardiopulmonar. Falar um pouco de Covid, Pronto, tudo ok. Tudo ok? Tudo ok. Então vamos. Metrópole Entrevista. Doutora Clarissa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Chico, bom dia a todos. Doutora Clarissa, com essa baixa aí dos casos, das mortes, os números ficando mais controlados, muitos países já dispensando o uso de máscaras em locais abertos, você acha que já chegou esse momento ou é um pouco de precipitação? Olha, isso depende muito da cobertura vacinal, tá? Então, eu posso dizer que aqui na Bahia a gente está com a segunda dose, eu acredito que mais que 80% da população já vacinada com esquema completo, né? Com as 2 doses das vacinas. Eu acho que pode ser avaliado em espaços abertos, agora mantendo o distanciamento. Mantendo o distanciamento. Isso pode ser. E assim, a gente viu falar de uma outra variante no fim de uma BA.2, que parecia que era uma variante da Omicron. Já existe... uma subvariante. Uma subvariante, exatamente. Obrigado pela ajuda. Essa subvariante está fazendo já estrago, a gente não ouviu mais falar dela, significa que não teve a mesma proporção, não está tendo da Omicron? Isso não está trazendo até agora nenhum tipo de repercussão para a gente. E, assim, como ela é uma subvariante, ela apareceu em decorrência da transmissão dos casos da Omicron, é muito provável que ela tenha a mesma evolução clínica da Omicron que a gente estava vendo, quadros em geral, quadros mais leves, mais autolimitados, não tão graves quanto a gente observou nas outras ondas. Agora, ontem eu vi uma matéria no Fantástico mostrando que a China voltou ao lockdown, uma cidade chinesa, com 5.000 casos e com um alerta lá. Isso significa um momento já para a gente ficar atento e preocupado, já que a cobertura vacinal também lá deve estar adiantada? Isso sim, a gente tem que ficar de olho. Uma coisa que a gente tem que... É porque assim, a gente tem que aprender a conviver com isso. O mundo não vai ser exatamente como era antes, mas a gente tem que aprender a lidar e a viver com a situação. Então, outros casos podem acontecer, outras ondas, outras pandemias podem acontecer? Podem, não só de Covid, como inclusive de outras doenças. Então, o que a gente tem que fazer para tentar minimizar esse risco? A gente já está há 2 anos com a pandemia nessa evolução, a gente está com a cobertura vacinal adequada, boa. As pessoas, óbvio, que têm que fazer ainda as doses de reforço. Agora, novos casos podem acontecer no futuro? Podem, a gente não tem como saber. A questão toda a gente vai ficar sempre vivendo com medo de ter casos no futuro, de ter novas ondas, ou a gente vai aos poucos. Eu sou a favor dessa teoria, da gente ir aos poucos, ir avaliando, e a depender, se aumentar algum número de casos, observar que tem alguma outra variante muito diferente da atual circulando, aí a gente vai e volta para o que estava antes. Mas, analisando bem friamente a situação, máscara está liberada, as pessoas quando vão se reunir, aglomerar em restaurante, tiram as máscaras, em ambiente fechado ou aberto. Dentro de casa, com familiares e amigos, tiram as máscaras. Então, assim, em ambiente aberto, qual vai ser a diferença em liberar máscara de ambiente aberto para a situação atual, que já tem muita gente sem? É simplesmente na orla, quando alguém for fazer algum exercício físico, ou nos parques, porque as aglomerações sem máscara já estão acontecendo. Então, assim, eu posso dizer que eu sou a favor dessa liberação nesses ambientes abertos, sem aglomeração, para em seguida esperar um período, ver como a situação se comporta e aos poucos a gente observando e tomando os próximos passos. Agora, doutora, a gente sabe também que nos eventos, mesmo que em locais abertos ou fechados, ninguém usa máscara, porque o sujeito chega, compra uma cerveja, compra sua bebida, o que for, e está assistindo um show, fazendo as coisas lá sem máscara. Então, como é que a gente... fica uma coisa muito difícil de julgar, porque os eventos podem, lugares fechados não podem. Na minha sensação, leigo, é que eu corro menos risco andando num shopping sem máscara do que eu chegar num show
sem máscara, onde as pessoas 8 mil cantam, pessoas. gritam, falam mais alto, então naturalmente estão expelindo mais fluidos, né? Com certeza, é um ponto até que eu queria discutir aqui, trazer para discussão, porque você fala em shows, realmente, você está lá aglomerado e sem máscara, é a pior situação possível. Então, você liberar a máscara, ainda mais em ambiente aberto, em shopping, até assim, você mantendo o distanciamento, até não é tão ruim quanto no show, mas eu não vejo nenhum problema na situação que a gente está. Agora, sim, uma coisa que tem que ficar, tá? Independente, assim, primeiro que quando a gente fala de liberar máscara é desobrigar. Então, quem ainda quer usar máscara, pode ficar à vontade, se sente desconfortável, tá com medo, porque tem pessoas assim, tudo bem, você usa. Você se protege, não tem nenhum problema. Agora, é de bom tom que todo mundo, a pessoa que tem algum sintoma respiratório, que aprenda a lição do uso das máscaras e mantenha esse tipo de proteção quando estiver doente. Então, assim, tô doente hoje, não vou trabalhar, vou comunicar para o pessoal da empresa, por exemplo, ou se eu for sair, precisar sair, vou usar máscara, independente de que doença for. Então, tá com algum sintoma respiratório, usa máscara para proteger, e o outro que está inseguro também pode ficar à vontade de usar. Então, doutora Clarissa, bom dia. Camille aqui falando. Então, para você, a partir de hoje mesmo, a gente já poderia tirar a máscara em locais abertos, né? Flexibilizar essa medida. Exatamente. Para mim, já poderia. Porque a gente está... Justificativas. A gente está com a cobertura vacinal acima de 80% para as 2 doses. E a gente já está com o uso de máscaras liberadas nos ambientes de maior risco. Há muito tempo, que são bares e restaurantes. E em shows também, a gente sabe que isso já está acontecendo. Então, na prática, a gente já está observando essa liberação. E na semana passada, o secretário municipal de saúde daqui de Salvador, Léo Prates, ele defendeu a redefinição, né, da nomenclatura, da nossa definição epidemiológica, para poder rebaixar de pandemia para epidemia. Eu queria que você falasse assim, na prática mesmo, para a gente, no nosso cotidiano, o que é que muda? Olha, sinceramente não muda nada, porque eu posso dizer que os dois termos, eles são iguais. O que muda é a nível de proporções territoriais. Então, quando a gente fala pandemia, significa que é uma doença que está cometendo o mundo todo. Epidemia é algo mais localizado a nível de território. Então, assim, mas de definição, a nível de quantidade de casos, é a mesma coisa. Só o que muda é só essa definição de território. Então, não vai mudar em muita coisa, não. Inclusive, eu ainda acho que o termo correto é pandemia, porque a gente está observando no mundo todo. Muito bem. E, doutora Clarissa, outra dúvida, assim, a gente tem acompanhado o aumento dos casos de Covid na Europa também, né? Você acredita que a gente também vai sentir esse aumento de casos aqui, ou a nossa cobertura vacinal vai dar um jeito, as situações são diferentes? Eu acho que isso pode acontecer aumento de casos, pode. Só que aí a gente tem que parar para pensar o seguinte: os casos vão aumentar por quê? As pessoas não estão se vacinando, a cobertura está inadequada, a imunidade está caindo ao longo do tempo, então a gente precisa de dose de reforço. Outro motivo, será que tem uma outra variante aí que a cobertura vacinal não é tão eficaz e surgiu? Porque as variantes, elas surgem quando você tem replicação do vírus, quando você tem transmissão da doença. Então, se a doença está bem controlada, não tem muita gente doente, o risco de você ter variantes é menor. Então, assim, eu posso dizer que é só vivendo para saber. E tem que estar sempre monitorando o número de casos, monitorar as cepas em circulação para a gente poder avaliar e tomar uma decisão mais correta do que fazer. Então, está observando que os casos estão subindo, então vamos logo tomar medidas mais drásticas, não esperar muito, já de forma precoce, já tomar medidas de aí voltar, se for o caso, então vai ter que voltar a obrigatoriedade do uso de máscaras, manter o distanciamento. E só reforçando, quando a gente fala da questão das máscaras, é só um dos passos de prevenção da Covid. Então, assim, aglomeração, higiene das mãos, a vacina, então tudo isso faz parte. A gente avaliar a retirada, a liberação, a desobrigação do uso das máscaras em ambientes abertos é somente um dos passos, os outros eles devem ser mantidos no momento.
Obrigado, eu queria agradecer demais sua participação, doutora Clarice Cerqueira. A gente continuar acompanhando esse, se Deus quiser, fim de Covid, né? Porque ninguém aguenta mais. Pois é. Obrigado. A gente não aguenta mais, não. Muito obrigado. E bom dia para você. De nada. Muito bom dia.